Olá, pessoal. Estou com uma pauta agora para tirar dúvidas ah, dos meus seguidores, né, e clientes com relação à consultoria radiestésica. Recentemente eu fiz um vídeo atualizando as evoluções e protocolos da consultoria radiestésica, que é um dos principais serviços que eu ofereço aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. A consultoria radiestésica, a bem dizer, é uma consultoria metafísica, espiritual e energética, que tem como principal trabalho a mesa radiônica e outros serviços adicionais, como as fórmulas florais, gráficos de radiestesia tradicional e radiestesia estelar e também cartas sistêmicas. É um combo de serviços de tratamento espiritual e energético para os mais diferentes problemas e temáticas que a pessoa, né, que o cliente queira tratar. Então, eu fiz vídeos recentes atualizando a consultoria radiestésica. Porém, existem algumas dúvidas que persistem, que as pessoas me perguntam, e eu vou responder tudo nesse áudio. Vou tentar responder de uma maneira resumida, direta, tá? Com algumas explicações. E vamos começar então a tirar essas dúvidas. Logo de início, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Essa consultoria radiestésica, no futuro, inclusive, eu vou mudar o nome, ela vai se chamar consultoria metafísica. Porque, assim, a todo momento, esse serviço está se modificando. A toda hora eu aprendo técnicas novas, faço cursos novos, né? Então, também vou obtendo cada vez mais experiência. Então, essa técnica ela vai evoluindo. É meu projeto no futuro juntar a consultoria radiestésica, ou melhor, consultoria metafísica, com as constelações familiares. Eu vou juntar tudo numa técnica só, né? Realmente vai ser uma consultoria metafísica, uma consultoria espiritual. Estou aprendendo novas técnicas, então aguardem. Logo, logo, essa consultoria vai ter modificações e vai ficar cada vez melhor, tá? Ela sempre está em processo de melhoramento. Mas as dúvidas que os clientes me fazem são as seguintes. Os clientes querem saber quanto tempo eu levo para fazer a consultoria radiestésica para um cliente, tá? O serviço todo, porque, vejam, além da mesa radiônica, tem fórmula floral, tem gráfico de radiestesia, tem cartas sistêmicas. São 4 etapas e pode ter mais etapas ainda, tá? Então, dependendo do caso, dependendo da necessidade, eu posso incluir uma consulta de oráculo ou uma análise simplificada de mapa astral focada na temática da pessoa, né, na problemática da pessoa. Isso vai depender da necessidade, porque cada caso é um caso, né? Então, dependendo da necessidade, eu posso incluir outras técnicas ainda nessa consultoria radiestésica. Então, a primeira pergunta é: quanto tempo eu levo para fazer todo esse trabalho? A resposta é depende. Eu tenho uma agenda que ela é bem apertada e é bem oscilante, tá? Então, quando o cliente vem me pedir a consultoria radiestésica, já tem outros clientes, né? Já tem uma lista de outros clientes que pediram a consultoria, né? Então, na verdade, quando o cliente me pede o serviço, ele entra numa fila, né? Eu não digo que é uma fila de espera, mas é uma fila de sequência de trabalho. Então, dependendo do caso, dependendo de como que está essa demanda, essa fila de sequência de trabalho, eu posso demorar 1, 2 ou 3 dias para fazer esse serviço todo. Mas dependendo de como está essa fila, né, de trabalho, o prazo para fazer essa consultoria radiestésica pode ser um prazo de 1 semana, tá? Para fazer o serviço todo. Não é que eu vou fazer o serviço depois de 1 semana. A execução do serviço todo pode demorar 1 semana ou pode demorar até 3 semanas. O prazo máximo vai ser 3 semanas. Normalmente, quando o cliente me pede a consultoria radiestésica, eu peço um prazo de 1 semana até 3 semanas para fazer
o serviço todo. Depende muito da minha agenda e às vezes, quando minha agenda está mais liberada, está mais tranquila, eu consigo fazer o serviço todo em menos de uma semana, tá? Mas o prazo teórico que eu peço para o cliente é de 1 semana até 3 semanas para fazer tudo. A mesa radiônica, os gráficos de radiestesia, a fórmula floral e também as cartas sistêmicas. E na verdade, não é bom que o serviço seja feito muito rápido ou num único dia, por exemplo. Porque como eu vou estar trabalhando a energia do cliente, tá? A consultoria radiestésica é um trabalho sistemático com a energia do cliente. Então é bom que essa energia seja trabalhada de maneira gradual, para que o cliente também consiga assimilar, né, toda a terapêutica energética que está sendo feita, né? Exatamente para resolver o problema ou atingir o objetivo que o cliente quer. Então esse trabalho, na verdade, tem que ter um ritmo. Não é algo que depende, portanto, só da minha agenda, mas é também de como eu sinto o ritmo do campo energético do cliente. Então, eu também não vou colocar um monte de informação para o cliente num único dia, né? Então, a mesa radiônica, por exemplo, vai me consumir, por exemplo, 2 dias. Um dia para fazer o ritual da mesa radiônica e mais um dia para eu dar uma devolutiva para o cliente. Depois eu vou montar o gráfico de radiestesia estelar. Em outro momento eu vou mandar a fórmula floral para o cliente. Em outro momento ainda a carta sistêmica. Então, e é interessante que isso seja feito de uma forma gradual. O espaço de 1 semana, 1 semana e meia é um tempo ótimo para fazer todo esse trabalho, né? Dando tempo para o cliente assimilar toda a intervenção energética do trabalho e também tem um trabalho de interação, tá? Tem um processo aí, um trabalho que é de interação, de conversação com o cliente. A bem dizer, o cliente entra em contato comigo, ele vai trazer o problema dele, ele vai trazer a demanda dele. Então, só aí já tem um período de conversa, onde eu vou tentar entender o que está acontecendo com o cliente e, dependendo do caso, já vou oferecer alguns aconselhamentos, vou tirar dúvidas. Tudo isso antes ainda de fazer a primeira etapa do trabalho, que é a mesa radiônica. Então, tem um ritmo o trabalho, tem um tempo para fazer. E, na verdade, o ideal é não ter pressa, né? Não é um serviço de pronto-socorro, não é pronto atendimento, não é isso. É um trabalho, né, de autoconhecimento, de reforma íntima e de facilitação do processo de evolução espiritual do cliente. Então, o ideal é que seja feito com calma, com um ritmo adequado para a execução do trabalho todo. Outra coisa que precisa ser esclarecida é que esse trabalho da consultoria metafísica, da consultoria radiestésica, com mesa radiônica e todas as outras ferramentas, não é feito em tempo real. Não é transmissão em áudio e vídeo em tempo real. Não é assim. O trabalho é feito todinho no WhatsApp, tá? É a ferramenta que eu prefiro usar para trabalhar. E é tudo feito através de trocas de mensagens com fotos e imagens, textos e áudios. Então, eu mando para o cliente a imagem da mesa radiônica antes e no final de todo o ritual da mesa, tá? A mesa radiônica normalmente vai usar pedras, cristais, bastões de poder e pêndulo. Então eu mando para o cliente as imagens, as fotos da mesa radiônica, do ritual que eu fiz e um relatório em áudio do que aconteceu, do que é importante e relevante para o cliente saber. Normalmente vai ter bastante foto, vai ter imagens em textos, né? Por exemplo, quando eu mando a fórmula floral, eu mando junto as cartas dos florais com aconselhamentos de reforma íntima. Vai ter também as imagens do gráfico de radiestesia que eu vou mandar para o cliente e tem ainda a imagem da carta sistêmica, que também vai ter ali todo um conteúdo em texto
que é um conteúdo de reforma íntima e trabalha a energia espiritual de ancestralidade do cliente. Então vai ter bastante material que eu vou fornecer para o cliente. Outro motivo do porquê que não pode ser feito tudo num dia só. Senão o cliente não consegue assimilar as intervenções energéticas do tratamento e esse monte de informações que vai para o cliente. É bastante informação, tá? Outra coisa que precisa ser esclarecido, né? Pensem assim, o cliente vai me trazer uma problemática. É um problema no campo financeiro, amoroso, pode ser um problema no campo profissional, às vezes envolve questões jurídicas, judiciais, pode ser uma demanda de limpeza de ambientes, uma residência, às vezes a demanda é empresarial, né? Então é uma demanda de prosperidade e de sucesso para empresas, para empresários. Então, as demandas são as mais diversas. Tem demandas que são na área da saúde, né? E aí, a pergunta que fica é a seguinte: uma única sessão de consultoria radiestésica com mesa radiônica, uma mesa radiônica só, já é suficiente? Já resolve tudo? Quantas mesas radiônicas precisam ser feitas? Então essa é uma questão, essa é uma pergunta. E aí é que tá, né? Depende de caso a caso. Eu não posso prometer que com uma única mesa radiônica, por mais que esse tratamento seja um tratamento que tenha bastante recurso, tá? A mesa radiônica ela tem muitos recursos, muitas ferramentas, é um tratamento forte, é um tratamento poderoso. Mas por mais que ela tenha essa força toda, eu não posso prometer que com uma única mesa radiônica já vai resolver todos os problemas. Não é assim. Cada caso é um caso. Normalmente é necessário fazer a primeira mesa radiônica para abrir os caminhos, né, para iniciar um processo de solução. Já na primeira mesa radiônica é comum aparecer um caminho de solução para o cliente, as coisas começam a acontecer. Porém, há necessidade de fazer mais mesas de manutenção. E cada caso é um caso. Pela lógica, os casos mais graves em que as pessoas trazem problemáticas mais complexas, mais intensas, mais graves, pela lógica, vão necessitar de mais mesas radiônicas. Os casos mais simples vão precisar de uma ou duas mesas radiônicas, tá? Normalmente, eu faço a primeira mesa radiônica para já abrir o campo energético e começar um processo de solução que pode, inclusive, já se materializar na vida do cliente, né? Que já pode dar sinais, né? Normalmente dá sinais de que as coisas começam a andar para uma solução. Depois disso, eu faço uma avaliação no pêndulo, no relógio radiestésico, de quantas mesas o cliente precisa fazer. Normalmente vão ser de 2 até 9 mesas para a demanda, a temática que o cliente trouxe, tá? Se o cliente trouxer outra demanda em outro momento, aí eu tenho que fazer outra avaliação, para ver quantas mesas precisam ser feitas para essa temática, para essa demanda. Tem cliente que quer trazer todas as demandas numa tacada só. Eu já estou há um certo tempo, né, há mais de 2 anos desenvolvendo esse trabalho, e o que eu fui percebendo é que não funciona muito bem quando é assim, né? Quando o cliente traz uma demanda focalizada, é mais fácil obter resultados, tá? Os resultados aparecem com mais facilidade, com mais eficiência. Quando o cliente quer trazer 10, 15, 20 demandas numa tacada só, na verdade, se a gente parar para pensar pela lógica, o que acontece é que a energia se dispersa. Acontece uma dispersão de energia. E aí o resultado ele é deficiente. E às vezes nem sequer acontece. Quando o cliente traz uma demanda mais focal, tipo, quero uma consultoria radiestésica para finanças, ponto. Né? Ou então, no máximo, 2 ou 3 temas. Finanças, profissão e saúde, por exemplo. Então, quando ele focaliza um pouco mais, diminui a quantidade de demandas e focaliza,
os resultados são melhores, tá? Eu já tenho essa experiência de poder dar essa devolutiva para vocês. Então a gente percebe que os resultados eles acontecem com mais eficiência. E normalmente vão acontecer lá pela terceira, quarta mesa. O que que acontece? Mesmo que o pêndulo indique, por exemplo, 8 ou 9 mesas, o máximo é 9. Vamos supor que indicou 7, 8 ou 9 mesas. Quando o pêndulo indica essa quantidade de mesas, eu já sei, tá? Eu já sei que a problemática do cliente é complexa, tá? O cliente pode ter falado, olha, eu quero fazer mesa radiônica, uma consultoria radiestésica para dinheiro e trabalho. O cliente trouxe essa demanda. Se na hora, né, eu faço a primeira mesa, depois eu vou no pêndulo e analiso quantas mesas são necessárias. E aí, assim, quando eu vejo que deu 7, 8 ou 9 mesas, é porque a problemática do cliente é complexa, tem muita coisa que ele precisa fazer, resolver para atingir o objetivo dele, para ele melhorar aquela área da vida, tá? Existem muitos emaranhados, muitos nós que o cliente precisa desatar. A mesa radiônica vai facilitar esse processo. Entendam que a mesa radiônica é um facilitador e até mesmo um acelerador do processo de autocura, tá? Do processo de resolução das problemáticas que o cliente traz. Mas se deu muita mesa, é porque tem muito nó, tá? Tem muita coisa emaranhada, tem muita problemática latente por trás do sintoma, da problemática que o cliente trouxe. E isso tem muita lógica, na verdade, porque o perfil de cliente que me procura costuma ser de pessoas que já estão há muitos meses e muitas vezes há muitos anos enfrentando o mesmo problema cíclico. Isso significa que o cliente já está emaranhado nesses problemas há muito tempo, há muitos anos, e às vezes envolve até mesmo emaranhamentos de vidas passadas, nós de vidas passadas, tá? Obstruções de outras encarnações anteriores. Então não é uma coisa facinho de se resolver em apenas uma única mesa de 1 hora, né? Em apenas 1 hora de mesa radiônica, a promessa não é de resolver meses e anos de problemáticas. Não é assim. Tem que ter um processo, tem que ter uma continuidade. E aí, outro detalhe importante desse esclarecimento é o prazo entre uma mesa e outra, tá? Eu já atendi muitos casos, já fiz muitas medições e tem se firmado na egrégora espiritual com a qual eu trabalho nas mesas radiônicas que o prazo entre uma mesa e outra é de 3 meses. É 3 meses entre uma mesa e outra. No começo eu fazia bastante medição na régua radiestésica. A maioria das medições dão 3 meses, um ou outro caso dá 2 meses, um ou outro caso dá 4 meses. A maioria dos casos dão 3 meses e se firmou isso, tá? Ao longo desses quase 2 anos e meio que eu estou trabalhando com essa técnica, se firmou que entre uma mesa e outra o tempo ideal é de 3 meses. Então, por exemplo, se o pêndulo fala, tá? O pêndulo indica, né? Olha, precisa fazer 8 mesas radiônicas. E o prazo entre uma mesa e outra é de 3 meses, 3 vezes 8 vai dar 24 meses de tratamento no total, tá? Isso vai dar 2 anos de tratamento. É isso mesmo. Isso não quer dizer que a problemática só vai se resolver daqui a 2 anos. Não é isso. Aliás, o que mais acontece é a problemática se resolver bem antes. Então, se o pêndulo indicou 8 mesas, lá pela terceira ou quarta mesa é comum a problemática do cliente já ter se resolvido. As mesas seguintes, então, se tornam mesas de manutenção para firmar aquele resultado que foi obtido. Isso se mostra muito importante. Então, por exemplo, o cliente queria conseguir um emprego, ele já está há meses sem conseguir emprego ou há anos sem conseguir emprego.
Fiz lá a medição no pêndulo e foi indicado 8 ou 9 mesas para o cliente. Muito provavelmente a gente vai fazer o trabalho e lá pela terceira, quarta mesa, o cliente vai conseguir o emprego que ele quer. Na primeira e na segunda mesa, podem surgir as oportunidades, né, de entrevistas, de exames, de provas para se conseguir um emprego. E lá pela terceira ou quarta mesa ele consegue esse objetivo. As mesas seguintes vão servir para firmar o objetivo. Porque não adianta também o cliente conseguir o objetivo e depois perder, tá? Porque a energia, ela tem oscilações. Então eu preciso firmar a energia para ela não oscilar no negativo. O cliente, quando consegue o objetivo, é porque ele conseguiu vibrar no positivo, tá? Se ele voltar a vibrar no negativo, ele perde aquela conquista que ele adquiriu no processo do tratamento. Então ele precisa mesmo fazer as mesas de manutenção. E eu já tenho confirmação de que realmente precisa. Eu já tive cliente que não quis fazer as mesas de manutenção, de reforço, né, do trabalho para firmar o objetivo alcançado. E aí o que aconteceu é que o cliente perdeu o objetivo. Ele conquistou o que ele queria, aí ele achou, eu não preciso mais fazer mesa, não vou fazer as mesas seguintes. Aí o que aconteceu? Perdeu o objetivo. Eu já vivi essa experiência no trabalho, aí o cliente me procura de novo para começar tudo de novo, né? E aí ele segue direitinho o tratamento como tem que ser. Aí agora a próxima pergunta, que é uma das mais importantes. Quando que surgem os resultados com mesa radiônica? De novo, não é uma ciência exata, tá? Não é ciência e não é ciência exata. É espiritualidade, é tratamento energético, espiritual e magístico. Magístico no sentido de que é uma disciplina psiônica espiritual, de cocriação de realidade. A gente está cocriando a realidade, né? Está tentando cocriar uma realidade. Então não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 igual a 4, não é 5 mais 5 igual a 10. Então não dá para dizer exatamente quando que o cliente vai obter um resultado. Não dá para saber. Cada caso é um caso, cada caso tem uma complexidade e principalmente, cada caso tem um perfil energético. Então se o cliente está com a sua energia muito negativada, obstruída, né? Cheia de nós, cheia de nuvens, que a gente chama de mácula. O termo técnico é mácula. Então, se o cliente está com uma energia cheia de máculas, larvas astrais, né? E uma série de negatividades, talvez até mesmo a intromissão de obsessores, seja num processo de obsessão simples ou complexa. Então, dependendo do quão essa energia do cliente está comprometida, tá? Às vezes não tem obsessor nem nada, tá? Tem gente que procura o tratamento querendo saber se tem espírito obsessor, se mandaram magia negra. Muitas vezes não é nada disso, mas a energia do cliente está obstruída. É muito comum os chakras e corpos espirituais do cliente estarem negativados, estão desalinhados, estão com muitas máculas, como se fossem sujeiras espirituais mesmo, né? Estão desarmonizados, tem chakras com energias em excesso, tem chakras com energia faltante, isso também nos corpos espirituais. Então é isso que precisa ser corrigido muitas vezes. E tem os casos em que a pessoa acha que não tem obsessor, não tem magia negra nenhuma, e ela fica surpresa em descobrir que tem esses processos, tá? Quando isso aparece, a mesa radiônica ela identifica, conserta isso, ela corta isso, ela resolve, tá? Porém, o que acontece? Dependendo do grau de comprometimento da energia do cliente, às vezes também são comprometimentos de vidas passadas. Então, dependendo dessa complexidade, os resultados podem demorar mais ou demorar menos, tá? E na verdade, num primeiro momento, os resultados não aparecem logo de cara. Mas o cliente, ele se acalma, o cliente, ele se equilibra,
Ele vai percebendo saídas aonde antes ele não percebia solução, né? Os caminhos vão se abrindo, as soluções vão se desenhando, as coincidências, as sincronicidades vão acontecendo e convergindo na direção de uma solução. E isso é gradual e muitas vezes, quando o cliente menos percebe, o problema se resolve. Eu tô passando para vocês, eu tô compartilhando com vocês o que eu percebo que aconteceu nesse tempo todo que eu tenho feito esse tipo de tratamento. Então tem cliente que resolve muito rápido o problema, é muito rápido, assim, já na primeira ou segunda mesa radiônica, às vezes nem com mesa radiônica, só com um gráfico de radiestesia estelar, já resolve o problema muito rápido, em questão de dias ou semanas. Isso acontece, tá? Inclusive eu tenho depoimento aqui no canal disso. Vão lá na playlist de depoimentos que vocês vão ver. Mas tem também aqueles casos que demoram um pouco. Então pensem assim, se o pêndulo indicou, por exemplo, 9 mesas radiônicas, e o cliente resolveu tudo na terceira mesa radiônica, sendo que o prazo entre uma mesa e outra é de 3 meses, a terceira mesa radiônica vai ser feita depois de 6 meses, né? Então o cliente fez logo de cara a primeira mesa radiônica, depois de 3 meses a segunda, depois de mais 3 meses, a terceira. E ali resolveu o problema. Ali apareceu a resolução do problema. Eu já tive caso assim. Não posso prometer que vai acontecer com todo mundo assim, tá? Para o cliente isso é uma vantagem, porque ele está há anos se debatendo com a problemática. E de repente, depois de 6 meses de iniciado o tratamento, né, o problema se resolveu. Porém, ainda tem as outras mesas para fazer. Porque o pêndulo indicou 9 mesas, tá? Eu estou dando esse exemplo para vocês. Então, esse cliente ainda vai precisar fazer mais 6 mesas radiônicas até terminar o tratamento. Porque são as mesas de manutenção, são as mesas que vão firmar aquele resultado que o cliente quer, tá? E mesmo assim, no trilhar dessa caminhada, podem acontecer oscilações nos resultados, tá? Porque tem muitos fatores que interferem nos resultados, muitos. A mesa radiônica, entendam bem isso, ela é uma facilitadora, ela é uma aceleradora de resultados, mas nada é garantido, não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 igual a 4, não é isso, tá? Então, tem muitos fatores que interferem no resultado, não existem garantias. Mas existe uma facilitação. O mais comum é, quando o cliente faz a consultoria radiestésica, você tem uma facilitação, uma abertura de caminhos. Às vezes você tem um livramento, tá? Os fatores, tá? As variáveis que interferem nos resultados, né? Os resultados eles podem acontecer mais rápidos ou mais lentamente. Que fatores interferem nisso? É o que eu vou falar agora. Os fatores são esses que eu vou falar. Merecimento kármico é um deles, então os resultados dependem, em primeiro lugar, de merecimento kármico, né? Então, e aí entra a quantidade de karmas positivos e negativos que uma pessoa tem. Nisso entra as máculas, né? As negatividades, e aí, nas negatividades, entra questões de mágoa, rancor, raiva, fobias, crenças limitantes. Tudo isso é uma carga kármica do cliente. Então, dependendo desse grau de carga kármica, você vai ter um merecimento kármico e você pode ter resultados mais rápidos ou menos rápidos, tá? Então, depende. Outro fator que depende também é a necessidade evolutiva da alma. Esse trabalho, que é uma consultoria metafísica, espiritual e energética, trabalha com esse conceito da necessidade evolutiva da alma. Às vezes o cliente vem aqui com uma necessidade, por exemplo, de sucesso financeiro ou profissional. Essa necessidade muitas vezes é uma necessidade do ego. Mas a alma está pedindo uma solução
para mágoas e rancores, por exemplo, familiares ou conflitos até mesmo de vidas passadas. E enquanto isso não for resolvido, o desejado sucesso financeiro e material não vai acontecer, tá? Porque é como se tivesse um conflito entre a necessidade do ego, que quer o sucesso profissional, e a necessidade da alma, que tem, né, outras questões pendentes para resolver, e a alma precisa resolver isso. Então, dependendo, né, às vezes a necessidade da alma, ela possui uma sinergia com a necessidade do ego. Às vezes não. Às vezes o ego está indo para um lado, a alma está indo para outro. E a gente precisa harmonizar essas necessidades, né? Então, e aí a ferramenta para fazer isso se chama reforma íntima. A reforma íntima, ela é condição sine qua non do sucesso da consultoria radiestésica dentro do fundamento, dentro da metodologia que eu trabalho, dentro do método que eu sigo, tá? Então, tem a necessidade evolutiva da alma, tem também a questão da abertura mental do cliente, né? O cliente tem que ter abertura mental, receptividade, é um trabalho espiritual, é um trabalho de fé, é um trabalho de crença. Então, o cliente precisa se colocar numa posição de positividade nesse trabalho. Não adianta o cliente, por exemplo, me pedir uma consultoria radiestésica para resolver questões românticas de amor e logo depois que eu faço a mesa radiônica, ele fica se lamentando, fica choramingando, né? Não. Inclusive, assim, uma intervenção minha na consultoria radiestésica, quando isso acontece, eu dou uma chamada no cliente, tá? Eu chamo a atenção e falo, olha, não pode, né? Se você está fazendo esse trabalho de consultoria radiestésica, pedindo uma ajuda para a egrégora espiritual da mesa, você precisa se colocar numa posição de positividade, não é ficar reclamando, não é se lamentando por isso, porque isso só vai aumentar o acúmulo de karmas negativos, de máculas, e só vai negativar a tua energia espiritual, não vai ajudar o processo. Por isso que eu entro também com fórmula floral, por isso que eu entro com carta sistêmica, para trabalhar essa reforma íntima e o cliente se colocar numa posição coerente com o que ele está pedindo na mesa radiônica, no tratamento de consultoria radiestésica. Outro fator importante para que se tenha resultados nesse trabalho é a autorização divina e espiritual. E normalmente, já vou adiantar que esse é o menor dos problemas. Se você chegou até mim de alguma maneira, tá? Se você assiste o meu vídeo, se você entra em contato comigo, se você me procura para fazer o serviço, se de alguma maneira você me procurou para fazer esse serviço, é porque você já tem o merecimento, tá? É uma questão de lógica, tá bom, gente? Ó, acompanhem o raciocínio. Quantas pessoas no planeta Terra vocês acham que conhecem um serviço de radiestesia, de radiônica, de mesa radiônica, de consultoria radiestésica? Quantas pessoas vocês acham que conhecem esse tipo de trabalho? E mais ainda, quantas pessoas conhecem especificamente o tipo de trabalho que eu desenvolvo? Tá? O meu canal, por exemplo, tem mais de 70 mil seguidores. Isso é pouco, pouquinho, pouca gente. Isso é pouco. Desses 70 mil, quem realmente assiste meus vídeos, segue, né, tá em interação constante, provavelmente é menos de 1.000 pessoas. Então, quantas pessoas realmente conhecem esse tipo de trabalho que eu ofereço no planeta? Então vejam, só por esse raciocínio lógico e estatístico que eu estou desenvolvendo aqui, um raciocínio matemático, pelo pouco número de pessoas que entram em contato com esse tipo de trabalho, né? Se a pessoa de alguma maneira entrou em contato com esse tipo de trabalho, é porque já existe um merecimento, já existe. Quando o cliente chega até mim, já existe um merecimento. Muito provavelmente o cliente foi atraído, foi puxado
pela egrégora espiritual desse trabalho, da mesa radiônica, tá? Então já existe um merecimento, já existe uma autorização divina para se fazer esse trabalho, tá? Porque se não tivesse, o cliente nem sequer chegaria. Ele não fica nem sabendo que esse tipo de serviço existe. Tudo bem? E aí, agora, para concluir tudo isso, então, repetindo, tá? Os resultados dependem de merecimento kármico, necessidade evolutiva da alma, abertura mental do cliente e autorização divina. O fator merecimento, ele é muito importante. Porque, na verdade, existe um merecimento kármico do cliente e existe também um merecimento que o cliente constrói nesse serviço, tá? Então, isso também é muito importante, porque esse trabalho não é um trabalho onde o cliente fica passivo, sem fazer nada, só esperando os resultados. Não é assim. O cliente constrói o merecimento dele ao longo do processo da consultoria radiestésica. E para o cliente isso é muito gratificante. Para o cliente isso é gratificante. Ele quer ter o merecimento daquele sucesso que ele está conquistando, tá? E esse merecimento é construído através do processo da reforma íntima, que é um processo tão importante nesse trabalho de consultoria radiestésica. Todas as ferramentas que eu coloco para além da mesa radiônica, como os florais, né, as cartas sistêmicas, às vezes uma leitura de oráculo ou de mapa astral, dependendo do caso, dependendo da necessidade, são ferramentas para viabilizar, facilitar o processo de reforma íntima, que é um processo de autoconhecimento, de revisão de valores, de expansão de consciência e mudança, transformação de condutas. A expansão de consciência é o fator mais importante. O cliente precisa expandir a consciência, ter um entendimento ampliado daquilo que está acontecendo. E aí o cliente vai construir a sua própria solução, ele vai realizar a sua autocura com a ajuda, né, energética e espiritual da egrégora da mesa radiônica e de todos os recursos que fazem parte dessa consultoria. Os próprios florais são essências vibracionais, são essências energéticas, elas trazem uma informação emocional que ajuda a harmonizar a energia do cliente. Então eu digo que a mesa radiônica trabalha a energia do cliente de fora para dentro, enquanto que a fórmula floral trabalha a energia de dentro para fora, numa sinergia que ajuda o cliente a se harmonizar, que ajuda o cliente, né, a se equilibrar para co-criar a sua solução, a sua resolução da sua problemática, temática ou demanda que ele traz. E ainda tem as cartas sistêmicas, que vão trabalhar a energia espiritual de ancestralidade do cliente. As cartas sistêmicas, isso eu confirmei, tá? Eu tenho isso bem confirmado. Cada carta sistêmica já é uma constelação sistêmica. A carta, ela é como se fosse uma constelação sistêmica familiar materializada e sintética, que o próprio cliente vai conduzir com ele mesmo quando ele fizer a leitura da carta. Então, para vocês verem como é forte esse tratamento. Mas esse tratamento ainda vai ficar melhor, tá? Aguardem. Então, assim, esse tratamento está disponível. Se você quiser fazer a sua consultoria radiestésica, pode entrar em contato. A gente já vai começar esse processo, tá? Tem pessoas que vão precisar de menos mesas radiônicas, 2, 3 ou 4. Tem gente que vai precisar de mais mesa. Isso varia de caso a caso, não tem jeito, tá? Isso varia. E, na verdade, é assim com as outras terapias também. Então, por exemplo, quem quer fazer constelação familiar, quem quer fazer psicoterapia holística comigo, eu ofereço esses serviços também. Cada caso é um caso e cada pessoa vai precisar de um certo número de sessões.
seja de mesa radiônica, de constelações ou de psicoterapia holística, né? Mas aqui eu estou falando da consultoria radiestésica. Então, cada pessoa vai precisar de um certo número de sessões. Isso varia de caso a caso, e aí vocês podem entrar em contato, né, para solicitar um orçamento e fazer o serviço. Já faz um bom tempo que eu não aumento o valor da minha consultoria radiestésica, dos meus serviços, tá? No meu site tem a descrição dos meus serviços, todos os valores, tá tudo lá no meu site. E já faz um bom tempo que eu não aumento o valor dos serviços, tá? A não ser que eu inclua um serviço novo, aí esse serviço novo vem com um preço atualizado, né? Atualizado segundo padrões de mercado, tá? Todos os meus serviços, eles têm como referência os valores de mercado, né? Levando em conta que eu sou um profissional experiente, eu tenho 30 anos na área de oráculos e mais de 20 anos na área de terapias espirituais, holísticas e energéticas. Então, os meus preços seguem o padrão de mercado, tá? Tá tudo lá no site. E já aviso agora, termino esse vídeo dizendo, esse serviço da consultoria radiestésica vai evoluir, tá? Já estou adiantando para vocês, porque eu estou fazendo novas formações, novos cursos, então vai vir coisa melhor ainda lá para frente, tá? Quem já tiver começado o processo agora, quando o serviço tiver suas evoluções, vai usufruir dessas evoluções quando estiver fazendo as suas mesas de manutenção, enfim, dentro da continuidade do trabalho, né? E quem deixar para fazer a consultoria radiestésica no futuro, vai ter esses melhoramentos no futuro. Não tenho prazo para vamos dizer assim, executar esses melhoramentos que ainda vão vir, tá? Porque eu ainda estou em processo de curso, de formação, então tem conhecimentos novos que eu estou adquirindo. Então vai ter o momento certo em que eu vou trazer essas evoluções. Provavelmente lá pelo ano que vem, tá? Não é esse ano ainda não. Mas eu já estou adiantando porque eu estou vendo para onde, né, o serviço está evoluindo e vai ficar melhor ainda, tá? Mas nesse momento o que eu tenho para oferecer para vocês é essa consultoria radiestésica, tenho também as constelações familiares e tenho a psicoterapia holística, que são os meus melhores serviços. Uma das evoluções que eu quero incrementar no futuro é realmente coligar na consultoria radiestésica, na consultoria metafísica, as constelações familiares com as mesas radiônicas. Isso vai acontecer. Na verdade, isso já acontece hoje em dia, atualmente já acontece através das cartas sistêmicas. Mas eu quero incrementar mais ainda, tá? Trazer recursos das constelações familiares coligadas com a mesa radiônica e ainda tem também os processos da apometria, tá? A apometria é uma outra referência que atravessa todo o meu trabalho. Então, tem aí um fundamento forte esse trabalho, tá? E eu recomendo mesmo que, se você está com problemáticas difíceis de resolver nas mais diversas áreas, procure esse serviço de consultoria radiestésica comigo. Eu tenho vídeos de depoimento aqui no canal, eu tenho vídeos com protocolos explicando normalmente como que se resolve problemas financeiros, como que se resolve problemas amorosos. Eu tenho vídeo explicando isso. Tem a playlist, vocês vão lá na playlist de psicoterapia holística, tem bastante conteúdo sobre isso, que eu tô com boas dicas de como resolver problemas materiais, problemas amorosos. Eu tenho a playlist da consultoria radiestésica e tem a playlist das constelações familiares. Vão lá, explorem as últimas playlists que eu fiz, que tá todas as informações atualizadas e ainda vai vir mais novidade. Continue acompanhando e a gente se vê nos próximos vídeos. Espero ter tirado as principais dúvidas, tá? A temática desse vídeo foi o formato, o enquadre, né? A formatação, a metodologia da consultoria radiestésica. Espero ter tirado suas dúvidas e espero encontrar vocês nos próximos vídeos e, quem sabe, atendendo você
através do WhatsApp, em contato direto, em interação direta com você. Um grande beijo, um grande abraço e até os próximos vídeos, pessoal.